afirmar ter sido um ministério muito curto, mas que teve uma objetividade também, um propósito claro. Antes mesmo que Jesus ele viesse e desse início ao seu ministério, havia muitas profecias que o cercavam, quanto ao sentido que novamente Deus iria proporcionar à humanidade, aleluia, a oportunidade outra vez de reatar uma aliança que havia sido quebrada não por Deus, mas pelo próprio homem. Glória a Jesus. E todos nós conhecemos que existiu um momento dentro da palavra de Deus que se houve um silêncio total. Não se levantavam profetas para profetizar em nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Só que nós entendemos, irmãos, que se formos aqui exemplificar no sentido humanamente falando, perceberemos que a lógica é o trabalhar de Deus. É totalmente inverso e ao contrário do trabalhar do homem. Aleluia. Quem já se frustrou com o homem aqui? Aleluia. Aleluia, Senhor. Certeza que muitos aqui se frustraram com algo que você recebeu como promessa, e pelo homem ser falho, pela mulher ser falha, ela não conseguiu cumprir. Só que Deus, nós entendemos através do profeta Isaías, que todas as vezes que ele lança uma palavra ao nosso respeito, essa palavra de forma e maneira alguma ela vai voltar para si vazia. Aleluia, Deus. Mas antes fará aquilo que apraz o propósito de Deus. Glória a Jesus. E a promessa de Deus era que viria ao mundo Salvador, viria ao mundo aquele que seria o único mediador entre Deus e os homens. Aleluia, nosso Jesus. O silêncio pairava sobre a terra. Eu sei que existem muitos irmãos e muitas irmãs que, se por um instante só não sentir Deus ou não ouvir a voz de Deus, mais do que depressa, pela espiritualidade que se desenvolveu ao longo do tempo, o que passa a acontecer? A pessoa passa a tentar fazer uma autoexaminação para ver o que está acontecendo, por que Deus não falar com ele na oração, ou não falar com ela na oração, e o porquê que Deus não levanta uma sequer pessoa para falar algo ao seu respeito. Oh, glória, aleluia, Jesus. Só que para tentar imaginar, irmão, centenas de anos que Deus ele ficou quieto. Tente imaginar um povo que tentava recorrer-se a Deus em oração e não havia resposta. Parecia que não se tinha um sentimento implantado em seu coração, quanto uma certeza de que realmente Deus estava ouvindo. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Mas como eu quero dizer para a igreja que Deus ele não é homem para que minta, e muito menos filho do homem para que se arrependa daquilo que ele diz. Quando Deus ele fala uma coisa, pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas a palavra que Deus lançou, independentemente do tempo, ela cumprirá. Eu creio, glória a Deus. Aleluia. Deus ele se lembra da promessa, usa da figura de Isabel para trazer também alguém, no mesmo tempo que o filho de Maria, Jesus Cristo, nosso Salvador, com o propósito tão somente de preparar o caminho para a libertação. Aleluia, Deus. Só que a mensagem de João Batista era uma mensagem que, principalmente no período que nós estamos vivendo, nós percebemos cada dia mais o esquecimento dessa mensagem. Não era uma mensagem que massageava o ego. Não era uma mensagem que prometia chave de carro, chave de casa. Não era uma mensagem que prometia, meus irmãos, algo material, não. Mas a mensagem de João Batista, quando ele cresceu, era simples, mas era objetiva. Qual era a mensagem? Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus.
Aleluia, Deus. Simples. João Batista estava preparando o caminho para aquele que viria para ser o único mediador entre Deus e os homens. Jesus, ele cresce, apresenta-se a João Batista, de alguma maneira cumpre com uma justiça divina para propor para nós o exemplo que é sendo batizado em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, aleluia, Deus. E quando Jesus ele inicia o seu ministério, irmãos, ele inicia também com um objetivo. Se observarmos tanto o Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu Mateus, no capítulo 4, versículo 23, e também observarmos o mesmo Evangelho, que segundo escreveu Mateus, no capítulo 9, e versículo 35, nós iremos perceber que havia uma objetividade naquilo que Jesus ele tinha como missão dada por Deus para transmitir ao seu povo. Aleluia. A palavra de Deus revela tanto no capítulo 4, versículo 23, quanto também no capítulo 9, versículo 35 do Evangelho de Mateus, que segundo ele escreveu que Jesus ele tinha a preocupação de percorrer as aldeias, a preocupação de percorrer as sinagogas, e a preocupação dele, irmão Gilvan, irmãos, que a questão era uma só. A primeira era ensinar, Jesus ensinava. A segunda era pregar o Evangelho do Reino. E a terceira era curar toda sorte de enfermidade. Aleluia, Jesus. O que Jesus fazia? Ele ensinava. Jesus fazia o que mais? Ele pregava o Evangelho do Reino. E depois de fazer tudo isso, ele curava toda sorte de enfermidade. Por quê? Porque entendo, irmãos, somente é possível alcançar a libertação pela palavra de Jesus. Aleluia. Eu sei que existem muitas pessoas que obteram uma cura da parte de Deus. Aleluia. E foram de alguma forma por esta cura que receberam libertas. Mas eu quero dizer para a igreja que de 100% de pessoas que recebem uma cura da parte de Deus, apenas 10% realmente recebem a libertação, quanto ao sentido de se alicerçarem a perfeita, boa e agradável vontade do Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia. É uma minoria. Só que Jesus, irmãos, quando ele percebe que o povo já não estava dando ouvido mais aos seus ensinamentos, quando Jesus percebe que o povo já não tinha mais o interesse quanto à pregação do Evangelho do Reino, quando Jesus entendeu, pastor Márcio, irmãos que estão aqui, que a preocupação do povo era em receber cura, era em ver multiplicação de pães, era em ver talvez ali os peixes sendo multiplicados, Jesus ele chega com uma mensagem diferente. A mensagem que Jesus ele chega é uma mensagem que a gente percebe que a libertação só alcançamos nele. Por isso que João ele diz que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e este verbo se manifestou entre nós. Aleluia, Jesus. Só que Jesus foi muito mais claro quando João descreveu o tema desta campanha que foi usado pelos servos de Deus. Jesus estava em uma situação, e mediante a essa situação, a palavra de Jesus ela foi simples. Quando ele disse: olha, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia, Jesus. Só que Jesus foi mais claro quando disse que esta verdade tão somente libertaria o povo, como a gente lê no versículo de número 36, que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não há outro meio para se alcançar a libertação se não for por intermédio de Jesus. É somente quando se há a total liberdade para Jesus entrar dentro do coração do homem, para Jesus realmente dominar a mente do homem, para Jesus dominar as ações do homem, para Jesus dominar as atitudes do homem, que realmente se consegue obter uma libertação não parcial, mas uma libertação total. Entenda, Jesus não quer te libertar tão somente 10%, não. Jesus não quer te libertar tão somente 50%, não.
Mas Jesus quer te libertar 100%. Porque quando Jesus ele nos liberta de maneira a 100%, nós vamos nos tornar limitados. E quando uma pessoa ela atinge o limite, ela é dependente de Deus. E quem é dependente de Deus, vive sempre a novidade que o Evangelho vai trazer para você. Aleluia, Deus. Maravilha, Jesus. Só que agora, irmãos, mediante a essa libertação, nós compreendemos que para alcançar a libertação, Jesus ele não vai obrigar a ninguém. Porque ele próprio disse que se alguém quiser vir após mim, ele está dizendo o quê? De livre arbítrio. É escolha sua. Aleluia. Maravilha. Se alguém, ele não te obriga, você tem o poder de decisão. Se alguém quiser vir até mim, vai ter que renunciar a si mesmo. Ele está falando de renúncia pessoal, não é renúncia coletiva. Você mesmo vai ter que renunciar. Aleluia, Jesus. Ele diz que depois de renunciar, você mesmo vai ter que tomar a sua cruz. Sacrifício pessoal ou próprio. Sacrifício, você vai ter que tomar a sua cruz. E depois que você tomar a sua cruz, você vai passar a segui-lo. Ou seja, fala de livre-arbítrio, fala de renúncia pessoal, fala de sacrifício individual e fala também de fidelidade. É livre-arbítrio. Aleluia. Só que muitas das vezes, irmãos, entendam, para que Deus encaixe o homem e a mulher no seu plano, ele tem que mudar algumas coisas à sua volta, porque tem algumas pessoas que têm o coração duro. Existem algumas pessoas que, infelizmente, por mais que Deus está lá, batendo na porta do coração dela, dizendo: eu quero entrar, eu estou lá de fora, permita eu entrar, eu vou cear com você, você vai cear comigo. A pessoa dá uma de durona, dá uma que, eu sou meio que mal entendido, eu estou vendo Deus agir, mas, Senhor, mas será que realmente é o Senhor? Aleluia, Jesus. E aí quando Deus ele tem um plano na vida do homem, na vida da mulher, ele faz o quê? Ele muda cenário, ele muda circunstância para fazer com que a pessoa se enquadre na sua vontade. Aleluia. E agora Lucas ele descreve alguém que antes de chegar ao conhecimento desta verdade, para esta verdade o libertar, era alguém que fazia totalmente contrário o que ele passou a fazer a partir do capítulo que a gente leu aqui. E a quem me refiro? A um homem que antes da sua conversão, o próprio Lucas ele descreveu após a sua conversão uma mudança de nome apenas em uma letra: Saulo. Saulo era alguém que não havia buscado conhecimento realmente de quem era Jesus, por mais que ele era alguém que podemos dizer ser um mestrado, um doutorado quanto ao sentido da lei, conhecia muito bem a lei. Só que era alguém que tinha, de alguma maneira, o quê? Um certo constrangimento no que dizia a respeito às coisas de Deus. Era alguém que pegava constantemente cartas para perseguir o povo de Deus. Aleluia, Jesus. Só que eu digo, irmãos, não tem como o homem fugir da presença do Senhor. Glória a Deus. Não tem como a mulher fugir. Não tem como a gente se esconder da presença de Deus. Não tem como. Uma hora o anzol do Senhor é lançado. E quando se é lançado o anzol do Senhor é certeiro, irmãos. Saulo está diante ao caminho de Damasco. Eu imagino Saulo todo feliz. Mais uma vez eu vou pegar os cristãos. Mais uma vez eu vou tomar este povo que está de alguma forma tão somente multiplicando. Mais uma vez. Só que para surpresa dele, irmãos, para surpresa dele, no caminho de Damasco, ele ia. Uma carta ele estava trazendo para prender o povo de Deus. Só que daqui a pouco ele começa a perceber que há um clarão no céu. E este clarão no céu é muito objetivo. A voz que sai: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aleluia, Jesus. Irmãos, eu e você tivemos acesso ao Evangelho através de alguém que ministrou a palavra. Mas agora imagine a oportunidade que Saulo ele teve de ouvir a voz do próprio Jesus. Aleluia, aleluia, Saulo, Deus. Saulo, por que tu me persegues? Glória a Deus. Quando ele ouve essa voz, ele cai, ele pergunta quem é. E o Senhor responde para ele: eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegues? Aleluia. E quando Jesus ele está diante ao caminho de Saulo, passa-se todas as instruções.
E agora este homem, por ter conhecido uma verdade revelada pelo próprio Jesus, porque entenda, a revelação do Evangelho não se revela por carne, muito menos por sangue. Jesus próprio disse em Mateus no capítulo 16, versículos 13 a seguir: Pedro, tu és o bem-aventurado, porque não foi a carne que te revelou isto, mas o próprio Pai que está no céu. Ou seja, a revelação do Evangelho não é algo natural, é algo sobrenatural. Aleluia. Somente Deus tem a capacidade de revelar ao homem e à mulher. Aleluia. O Evangelho da salvação. Agora, ele recebe o Evangelho não da carne nem do sangue, mas do próprio Deus. E quando ele recebe este Evangelho, a vida dele é totalmente mudada. O Saulo que perseguia, agora era um Paulo que era perseguido. O Saulo que passava instruções aos romanos quanto ao sentido de como pegar o povo de Deus, era um Paulo que agora transmitia as boas novas de salvação para muitas pessoas. Aleluia, Jesus. Vida totalmente mudada. Só que entenda que no caminho da libertação de Deus, após você ser liberto, não se engane, as coisas aparentemente elas estarão difíceis, mas não é que as coisas estarão difíceis, é que quando a gente está no mundo, a gente é cego. Aleluia. A partir do momento que você chega ao conhecimento da verdade, a sua visão ela abre. E quando a sua visão ela abre, aparentemente as coisas elas parecem ser mais difíceis, mas não são, porque até mesmo diante das lutas, a palavra de Deus diz que as provações que nós passamos, ela produz sobre nós um peso de glória excelente. Maravilha. Aleluia. Glória a Jesus. Agora este Paulo, ele está com a missão de não mais perseguir a igreja. A missão dele agora é de fazer a obra missionária. Aleluia. E a gente sabe que quando uma pessoa chega ao conhecimento da verdade, é libertada por Jesus, ela tem sede. Aleluia. Aleluia. Tem sede pela oração. Oh, glória. Tem sede pela palavra. Aleluia. Tem sede pelo jejum. Glória Tem sede de cultuar. Tem Aleluia, sede de Jesus. cantar. Tem sede de pregar. Ou Aleluia. seja, Aleluia. quando há uma conversão genuína, não pela carne, nem pelo sangue, a pessoa tem uma mudança total de vida. Às vezes o pastor não quer oração, ela é a primeira que chegou. Pastor, quando que a gente vai orar? Maravilha. Quando o pastor talvez deixa de ir na casa dela para transmitir ensinamento, ela é a primeira pessoa que fala: ô pastor, quando que tu vai lá em casa? Quando que tu vai pregar? Por quê? Porque a pessoa passa a ter prazer, irmãos. As coisas de Deus ela edifica. Aleluia, Senhor. E aí Lucas ele descreve para nós que aonde que Paulo estava indo, ele estava indo a caminho da oração. Aleluia. Verdade, Senhor. Oração. E quando ele está indo a caminho da oração, o que acontece? Veio ao encontro deles uma moça que havia sobre ela um espírito de adivinhação, e por muitas e muitas vezes ela proclamava quando via Paulo e Silas dizendo: olha, realmente, verdadeiramente esses homens são servos do Deus Altíssimo. Aleluia, Jesus. E a Bíblia Sagrada revela para nós que Paulo se perturbou com essa situação, porque ele entendia que aquela menina não tinha recebido uma libertação e não tinha conhecido a verdade. Aleluia. Glória a Deus. E eu acho impossível, irmãos, uma pessoa que conheceu a verdade, que foi liberta pela verdade, não ter prazer em transmitir essa verdade. Aleluia. Se você não tem prazer em transmitir aquilo que você recebeu, preste atenção em algo: você não conhece o Evangelho. Glória. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aquele que realmente teve encontro com Deus, irmãos, ele tem prazer em transmitir as verdades no meio da sua família. Ele tem prazer em transmitir as verdades de Jesus no meio daqueles que trabalham com ele. Ele tem prazer em transmitir a verdade de Deus. Até mesmo se Deus tocar nele e dizer: olha, vai até aquela pessoa, fala da minha verdade. Ele tem prazer. Glória a Deus. Paulo, quando vê aquela situação, aquela menina não conheceu a verdade. E sabendo que por detrás de toda aquela situação existia um espírito de adivinhação, Paulo fez o que? Ele foi até aquela menina e repreendeu o espírito que estava nela. Não do que sais.
A palavra de Deus revela que por levar esta mensagem, por de alguma maneira transmitir esta verdade, o que houve? Aquele espírito saiu. E quando aquele espírito saiu, compreenda, irmãos, nem todas as pessoas entenderão a libertação de Deus na vida de pessoas e até mesmo na nossa vida, e ele sempre vai achar uma questão para tentar de alguma maneira interromper o propósito de Deus. Mas eu digo para a igreja que se estamos na direção de Deus, independente de quem se levante a nós, Deus é quem dá a palavra ao nosso respeito. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Paulo está lá, transmite a mensagem. E quando transmite a mensagem, o que aconteceu? Acabou o fonte lucro. Acabou. Aqueles homens ganhavam através daquela mulher muito lucro, porque a gente percebe que até hoje, irmãos, existe principalmente povos que utilizam-se da adivinhação com o sentido de o quê? De ser uma fonte de lucro. E quando Paulo, através da expiação, da libertação, através da verdade em Jesus, expulsa aquele espírito maligno da vida daquela mulher, o que acontece? O lucro daqueles homens, dos senhores, que estavam usando aquela moça para lucros próprios, benefícios próprios, acabam. E o que eles fazem? Eles olham para todo aquele cenário e buscam compreender o que havia acontecido. Ele diz: olha, foram Paulo e Silas, homens que vieram até esta mulher e apresentar esta verdade de Jesus a ela. E por apresentar esta verdade que liberta, esta verdade que transforma, aquela mulher teve a vida totalmente mudada, porque aonde Jesus está, irmãos, alguma coisa acontece. Agora eles vão até Paulo e Silas, e por ter acabado o lucro deles, o que eles fazem? Chega diante ao povo e diz: olha, esses judeus estão colocando, impondo sobre nós costumes que nós não temos sendo romanos. Aleluia. Vamos levar eles até uma situação de julgamento. O que acontece quando eles vão até o julgamento? Eles não chegam até lá, sentam numa cadeia, estão diante do magistrado, que vai dar a sentença para eles, quanto ao sentido: olha, se você está condenado, tu vai para tal penitenciária, vai para tal cadeia. Não foi isso que aconteceu. Quando eles chegam na praça de Deus, começa a imaginar que eles passam a ser açoitados. Quando eles chegam diante da praça, eles passam a ser, talvez ali, irmãos, com varas e todas as formas, tendo sobre ele marcas. E diante dessas marcas, se não bastasse isso, eu imagino que depois de Paulo e Silas estarem totalmente machucados, eles levam eles até um cárcere. Além de levá-los sobre o cárcere, prende os seus braços, prende as suas mãos. Aleluia. E eles estão em uma condição triste. Glória a Deus. Mas aí tem um segredo para aqueles que conhecem a verdade. Aleluia, Deus. Qual é o segredo? Que eu começo a imaginar que quando eles estão lá, já apanharam, foram perseguidos, já tiveram uma situação no qual eles tinham todas as razões, todos os motivos para retroceder. Só que Paulo teve a oportunidade de assistir o que? O mártir de Estevão. E quando Estevão era apedrejado, o que acontece? Estevão, a palavra de Deus revela para nós que, mesmo sendo apedrejado, ele estava cheio do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia, E Deus. quando apedrejado, ele olhou para o céu, o que ele viu? Ele viu o Senhor assentado sobre o trono. Aleluia. E ao seu lado, Aleluia. Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Paulo, ele entendia que quando nós conhecemos a verdade nos liberta, seremos perseguidos, sim. Mas até mesmo na perseguição, o crente ele se alegra. Aleluia. Até mesmo nas palavras que dizem ao nosso respeito, os crentes se alegram. Porque bem-aventurados são aqueles que forem perseguidos pelo nome do Senhor. Diz a palavra de Deus que grande será o seu galardão lá no céu. Aleluia, Está Deus. sendo perseguido, minha irmã. Está sendo perseguido, meu irmão, se alegre.
Aleluia. Está passando por uma situação, estão chamando você de cafona, estão chamando você de crente quadrado, estão chamando você de alguém que está perdendo todo o tempo. Não, você não está perdendo todo o tempo. Quando você é perseguido pelo nome do Senhor, há um galardão no céu te esperando. Aleluia, Jesus. Há um galardão no céu. Glória a Deus. Está lá agora, Paulo e Silas, sobre a custódia de um carcereiro. Só que, como eu disse, irmãos, é tão tremendo que uma pessoa que chega ao conhecimento do Evangelho, a vida dela é mudada em um cenário extremamente completo. Se você chorava enquanto não conhecia o Evangelho uma noite toda, e degustava talvez essa lamentação, este choro em drogas, em bebida, agora na conversão você entende que é o contrário. Por quê? Porque a palavra de Deus ela mostra que aqueles que são convertidos, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. Aleluia, Deus. O Evangelho é totalmente contrário, porque o mundo ele oferece uma paz passageira. Aquele que talvez gosta de estar no meio de festa, gosta talvez de estar no meio de uma balada, gosta de atravessar uma madrugada festando, dançando, bailando, ele pode ter uma alegria momentânea, mas quando ele levanta pelo domingo, ele perde todo domingo, está vivendo um processo, meus irmãos, que não se tem oportunidade de aproveitar a sua família, está com uma ressaca. Mas o crente é diferente. O crente, quando conhece o Evangelho, quando conhece a verdade, quando a verdade liberta, ele não desfruta de uma paz, irmãos, que o mundo dá, mas uma paz diferente, uma paz que ele deita a sua cabeça sobre o seu travesseiro, acorda no outro dia, porque ele sabe que é o Senhor que o sustenta. Ao contrário, agora Paulo e Silas estão aonde? Presos sobre um tronco. Sabe, eu começo a imaginar Silas olhando para Paulo e dizendo: ô Paulo, as minhas mãos já estão totalmente inchadas. Eu percebo que os meus pés estão amarrados. Eu imagino Paulo olhando para Silas: Silas, eu também estou dessa forma. Eu já não estou aguentando mais sentir essas dores sobre os meus braços. Eu já não estou conseguindo mais sentir os meus braços se movendo. Mas é tão tremendo quando a gente alcança a libertação em Jesus, irmãos. Quando nós conhecemos a verdade passa a nos libertar. O que acontece? Eu imagino que Paulo olha para Silas assim, talvez com toda aquela dor, e diz: ao meio para a gente conseguir se alegrar. Começa a imaginar, irmãos. Aleluia. Paulo olhando para Silas: ô Silas, o que você acha? Para a gente começar a cantar. Aleluia. Oh, aleluia. Meu irmão, quando a pessoa chega ao conhecimento da verdade, a verdade liberta. Até diante da luta ela se alegra. Aleluia, Jesus. Até diante dos problemas ela é feliz. Porque ela sabe que Jesus prometeu que estaria com ela até as consumações do século. Oh, glória. Começa a observar ali Paulo, talvez olhando para Silas: eu vou cantar, Silas. Eu sei, irmãos, que a palavra de Deus, ela foi escrita há milhares de anos atrás. E quando existia a palavra de Deus e chegou ao conhecimento dos hinos da harpa através dos autores, eles tiveram acesso a Deus, foram escritos. Mas eu não sei de que forma ele cantou. Mas se a gente fosse observar hoje, Paulo e Silas em uma prisão, aleluia, Jesus. talvez eles poderiam ter cantado: então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia, Jesus. Então minha alma canta-te, Senhor, Oh, glória a Deus. grandioso és tu, grandioso és tu. Como cantar uma canção dessa? Está amarrado, está preso. Só que Paulo foi claro depois de todo este acontecimento que, se conhecendo a verdade liberta. Nós encontramos em Filipenses 1:21: de uma coisa eu estou certo, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Aleluia, Deus. Por isso que eles ali presos, eles continuavam: então minha
Glória a Deus. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Aleluia. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Irmãos, em uma situação dessa, como cantar? Como cantar quando o dinheiro te faltar? Como cantar quando você tiver uma perda grande, significativa? Como se alegrar, irmãos? Como estando com Jesus, que a gente prega que Ele cura, Ele liberta, Ele salva, Ele restaura, isso não acontece na nossa vida. Como cantar, irmãos? É porque se tem o conhecimento da verdade. E quando se conhece a verdade liberta. E quando nos revela a palavra, novamente eu torno a dizer, e quando Jesus Ele nos liberta, verdadeiramente a gente não é uma pessoa presa, mas a gente é livre. Por mais que Paulo e Silas estavam presos ao tronco, na realidade eles não estavam presos, eles estavam livres. O Evangelho é liberdade. Aleluia. Canto. Só que agora eu imagino novamente Silas olhando para Paulo e dizendo: ah, Paulo, está muito bom, nós estamos cantando sobre a grandeza de Deus. Mas e agora, Paulo, o que a gente pode fazer? Continuar a cantar? Eu imagino que eles começam a continuar a cantar. E se fosse no tempo, irmãos, no qual Paulo e Silas estivessem presos, talvez os louvores que eles poderiam cantar, é mesmo diante da prisão, é cantar: Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Oh, aleluia. Tua mercê. Aleluia. Tu és fiel a mim. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Cantou que Deus é grande. Agora na prisão cantar que Deus é fiel? Como pode alguém na prisão talvez olhar para uma situação e dizer: Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Glória a Deus. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Aleluia. Tu és fiel, Senhor. Fiel a mim. Oh, glória ao nosso Senhor. A gente sabe que o cântico ele move o sentido espiritual. Aleluia. Só que agora Paulo e Silas cantaram, certo? Só que eles chegaram no momento que eles entenderam que acabou o momento do cantar. Agora eu imagino Paulo olhando para Silas e dizendo: olha, Silas, vamos dobrar o nosso joelho, vamos começar a orar. Compreenda, seus joelhos podem levar muito mais longe que seus pés. Aleluia. Glória a Deus. Vou repetir para você entender. Você parou para analisar que os seus joelhos podem te levar muito mais longe que seus pés. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu imagino, não sei de que forma, meus irmãos, mas talvez ali, Paulo e Silas, Silas santo, não sei se de brusco, de que maneira, eles presos ali, não sei de que forma, mas eles começam a orar. E talvez a oração que eles faziam era a mesma oração que Jesus ele deixou para nós como exemplo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, e não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder, teu é o reino, teu também é a glória. Olha o que Paulo estava talvez dizendo: livra-nos do mal, enquanto eles talvez disseram isso, irmãos. A palavra de Deus declara que após eles terem orado, que após eles terem cantado hinos a Deus, de repente sobreveio um tão grande terremoto.
Aleluia, Os Jesus. alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas. E foram soltas as prisões. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só que, como eu disse, Deus nunca envia uma pessoa sem um objetivo, sem um propósito. O carcereiro agora ele entra em desrespeito. A palavra de Deus revela que quando ele acorda, ele percebe que as cadeias, as portas estão abertas. E o que acontece? Ele arranca a espada da sua mãe e quer se suicidar. Por quê? Porque a responsabilidade estava sobre as suas mãos. Só que Deus é tremendo. Aleluia. E torna a dizer, quando nós conhecemos a verdade, se torna impossível a gente não transmitir a outros. Aleluia. Quando eles veem aquilo, Paulo ele grita em alta voz: olha, não te faça dano algum, porque todos nós estamos aqui. E a palavra de Deus revela que ele pulou sobre aquele cara, se tremendo, se prostrou e perguntou a Paulo: o que é necessário que eu faça? Paulo disse para ele: olha, crê no Senhor Jesus. Oh, glória. Crê no Senhor Jesus, que é a verdade que liberta, que é a verdade que alimenta, Oh, maravilha. que é a verdade que sustenta, que é a verdade que muda, que é a verdade que restaura, que é a verdade que restitui, que é a verdade que renova, que é a verdade que consola, que é a verdade que além de tudo isso nos leva para o céu. Crê no Senhor Jesus e não vai ser salvo não tão somente você, mas você e a sua casa servirão ao Senhor. Aleluia, Deus. Preste atenção em algo. Glória a Deus. Compreenda algo. Deixa essa verdade se manifestar na sua vida. Aleluia, Deus. É tão somente o primeiro dia deste propósito. E talvez você percorreu a tantas inverdades por aí, mas nessa noite nós queremos apresentar a você uma verdade. E essa verdade ela tem nome, ela se chama Jesus Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário para dar oportunidade para mim e a você não ter o nosso nome escrito em um livro que escrito por um lápis pode apagar a borracha, ou que escrito por uma caneta o corretivo pode apagar, mas ele nos apresenta um livro que são escritos com letras eternas que jamais são apagadas, e quando haver o soar da última trombeta, nós iremos ser chamados por ele. Oh, aleluia. E teremos um novo nome. Glória a Jesus. E conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, Glória a Deus. verdadeiramente sereis livres. Depende tão somente de você, meu. Jesus ele quer proporcionar essa mudança total a você. Quer te libertar dessa escravidão do inimigo. Glória a Deus. Quer te libertar dessas incertezas. Quer te dar certeza e clareza. Ele quer. Glória a Jesus. Mas depende de você. Depende tão somente de você. Se coloque de pé. Aleluia.